A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que o Senhor prospere a todos os amigos e irmãos em Cristo. Que o Senhor te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador. Que o Senhor nesta madrugada, o seu Santo Espírito visita a sua vida, a sua família. São exato momentos, 00:05, né? Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, nessa live, onde nós vamos ler a palavra de Deus, o Salmo, livro de Salmo, capítulo 12, né? Diz assim o título: livra-nos dos maus, né? Davi pedindo a Deus que livrasse-os dos maus, dos perversos, daqueles que acordam pensando em praticar o mal e vão dormir pensando já na prática da maldade, né? E Deus, através do seu servo, o rei Davi, que clamava a Deus dia e noite, né? Pedindo a Deus que os livrasse das maldades, dos inimigos, dos perversos. E hoje nós temos visto, irmãos, irmãs, amigos, a maldade predominando, né? O apóstolo São Mateus, escrevendo no capítulo 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? O que é iniquidade? É pecado, é maldade, e é o que nós temos visto no mundo aí fora. E o amor de muitos tem esfriado, né? Onde muitos estão deixando de amar, de ter misericórdia do seu próximo, e somente praticando maldades contra o seu próximo. E o rei Davi, ele pedia a Deus, né, que o livrasse dos maus. O capítulo 12, o versículo 1 diz assim, ó: salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faz com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Olha só, meu Pai, só a misericórdia de Deus, meu irmão. Só a misericórdia de Deus. Os perseguidos, os humilhados, né? Os maltratados gemem de dor. E é o que nós temos visto hoje, né? Milhares de pessoas sendo humilhadas, massacradas, oprimidas pelos maus, né? Humilhadas, ameaçadas, espancadas por conta dos maus. E o salmista Davi, ele pede aqui a Deus que o Senhor os livre de todos os maus. O versículo 7, parte B, ele diz: eu lhes darei a segurança que tanto esperam, né? Deus prometendo dar aos oprimidos, aos humilhados, aos perseguidos,
a ajuda dele, né? O socorro dele, a misericórdia dele alcançar a vida dessas pessoas. O versículo 6 ele diz: as promessas do Senhor merecem confiança, e elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos, livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Olha só, as pessoas dão mais valor à maldade do que ao bem. E Davi, ele pedia aqui a Deus no Salmo 12, né? Que o Senhor os livrasse, que o Senhor os guardasse, os protegesse dos maus. E é o que nós vamos pedir a Deus nesta madrugada, né? Pedir a Deus que nos livre, que nos proteja de toda maldade perversa, de todo laço do inimigo das nossas almas, de todo laço do perverso, do mal, né? A palavra de Deus diz: não tem inveja do homem mau e nem deseje nenhum dos seus caminhos. Como disse o apóstolo Paulo, há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim deles são o caminho da morte, né? Então, quantos caminhos Satanás tem sugerido ao ser humano: o caminho do crime, o caminho da maldade, da perversidade. E muitos escolhem o caminho do mal, né? Porque a vida, ela é feita de escolhas. Deus, quando nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu e você é quem escolhe o que nós queremos para a nossa vida. Se nós queremos ser cidadãos de bem, ou se nós queremos ser pessoas más, pessoas perversas, pessoas que vivem na prática da maldade. Mas também, meu amigo, meu irmão, minha irmã, devemos entender que aquilo que eu e você plantar é o que nós vamos colher, né? A lei da semeadura. Aquele que vive na prática da maldade, um dia ele vai colher o mal que ele está praticando. Um dia esse mal vai vir na vida dele. Como o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu ponho diante do meu povo a bênção e a maldição. E o que eles escolherem é o que eles receberão, né? Se eles escolherem o bem, receberão bem, as bênçãos do Senhor. Mas se eles escolherem o mal, eles também colherão mal para as suas vidas, né? Porque Deus, quando nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus não obriga eu e você a nada, a não ser que eu e você mesmo tenha consciência de praticar as coisas boas e ter uma vida com Deus, ou de você praticar as coisas más e ter uma vida com o diabo, né? Porque o diabo, ele é o pai da mentira e ele mente desde do começo do mundo, né? A prática dele é da maldade, é levar o ser humano à prática da maldade. Onde o diabo mais trabalha é aqui, ó, na mente do ser humano, na mente, né? Jogando os pensamentos mal, as setas malignas, jogando maldade na sua mente, no seu coração. Só que o diabo, ele não sabe se você recebeu aquela seta que ele jogou na sua mente. Ele só sabe quando você pratica a maldade. Aí ele vai entender que ele lhe venceu, que ele está usando você para a prática da maldade. Como o Espírito Santo, ele é educado, o Espírito Santo, ele fala à sua mente, ao seu coração, ele tenta te
te convencer a você abandonar a maldade, o crime, a prostituição, os vícios, a desgraça, a miséria, o crime organizado. O Espírito Santo, ele quer te modelar, ele quer te libertar, ele quer fazer você um vaso novo, uma nova criatura. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele vai chegar, ele vai tentar te convencer a ter uma vida com Deus, a abandonar a vida errada e ser um servo, uma serva de Cristo, né? Guardar os mandamentos do Senhor. E o diabo não. A missão dele é matar, roubar e destruir, como disse Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10, que a missão do diabo é matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância, né? Jesus, ele quer te dar vida, ele quer te dar abundância, ele quer te dar paz, ele quer te dar prosperidade, ele quer restaurar a sua saúde, a sua vida financeira, restaurar seu casamento, restaurar sua vida espiritual, restaurar a sua vida profissional. Mas para o Senhor Jesus fazer isso, você tem que dar lugar para Deus agir na sua vida. Eu me lembro que quando eu não conhecia a Cristo, né, a sua palavra, a mensagem da cruz que liberta, que transforma, eu me esforçava para tantas coisas nesse mundo passageiro, né? Coisas que não me levavam nada, a não ser a minha autodestruição. Mas quando eu conheci, através da palavra de Deus, né, a sua palavra, conheci o Evangelho do Senhor Jesus, hoje eu tenho prazer em me esforçar para as coisas de Deus, né? Tem gente que passa a noite inteira nas baladas da vida, se autodestruindo pelo álcool, pelas drogas, passa a noite em claro usando drogas, né? E elas não estão nem aí, elas não sentem nada. E um dia, quando Jesus chega na vida dela, se apresenta, salva, liberta, transforma, ela bota dificuldade para buscar a Deus, para ir à igreja, para orar pela madrugada, se levantar pela madrugada para orar, trocar seus joelhos. Ela bota dificuldade na distância de um local para outro, para ela ir assistir o culto, participar, cultuar a Deus. Ela bota dificuldade para tanta coisa que antes, quando estava lá nas trevas, no mundo do pecado, lá na escravidão do diabo, ela fazia tudo que o demônio mandava e não estava nem aí, né? E hoje, depois que Jesus entrou na vida dela, mudou, abençoou, salvou, libertou, restaurou, hoje ela põe dificuldade para as coisas de Deus, para adorar ao Senhor, para falar do amor do Senhor. Se envergonha, né? Antes ela não se envergonhava de nada que não agradava a Deus, que ela praticava. Mas hoje, quando ela aceitou Jesus, o Espírito Santo iluminou sua mente, abriu seus olhos a respeito das coisas de Deus. Ela tem vergonha de confessar o nome de Jesus. Ela tem vergonha de dizer que é um servo de Deus, um filho de Deus, um cristão, um crente em Cristo, né? Como a palavra de Deus diz, que nós deveríamos se envergonhar da vida que levávamos antes, mas não hoje por servir a Deus. Eu vejo tanta gente aí nas redes sociais, nada contra ninguém, se pronunciando de tantas formas, né? Nas lives, fazendo as lives, suas lives, seus conteúdos, de tantas formas, não se envergonham de nada, de tudo aquela imundícia que muitas vezes desagrada a Deus. E nós cristãos que cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, no Deus que está vivo, no seu alto e sublime trono nos céus, que contempla a todos e a todos na face da terra, o Deus que criou todas as coisas,
o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, o Deus que chama cada estrela pelo seu nome, o Deus que fez separação entre águas amargas e doces, o Deus do impossível, o Deus que cura, que liberta, que transforma, que prepara o homem e leva para o céu. Deste Deus maravilhoso, muitos têm vergonha de falar do amor de Jesus, de levar Cristo, de pronunciar o Evangelho de Cristo, né? Mas nós que cremos no Senhor não devemos se envergonhar, pelo contrário, devemos se posicionar a respeito da nossa fé. E que Paulo disse, Pedro, né? Queira eu obedecer a Deus e não aos homens, né? Temos sim que obedecer às autoridades constituídas por Deus, temos sim que temer, né? Ser pessoas respeitosas com os nossos próximos, com nossos pais, respeitoso com o nosso próximo, mas sobre se posicionar a respeito da nossa fé em Deus, não devemos se envergonhar do Evangelho de Jesus. Paulo disse isso. Não me envergonho do Evangelho de Deus, pois ele é salvação para todo aquele que nele crê, né? É salvação para todo que crê em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tenha prazer em praticar o bem, as coisas de Deus, porque pode ficar certo que no tempo certo você vai colher o bem que você está plantando. Mas aos maus, a cova que eles cavarem, eles mesmos cairão nelas, né? Eles mesmos, aqueles que vivem, o diabo engana tanto essas pessoas, esses seres humanos, que o diabo é igual a cacimbão. Quem sabe o que é cacimbão? Você joga o baldo lá com a corda e ele vai até o fundo, e depois ele puxa, né, a corda. Assim é o diabo. Ele dá a essas pessoas o prazer de praticar a maldade, e essas pessoas vão praticando, de imediato não acontece nada com elas, né? Não acontece nada, elas estão achando que estão arrebentando, mas na verdade estão arrebentando com sua própria vida, porque vai chegar no momento que o diabo vai usar a vida dela para praticar aquele mal, aquela maldade. Depois ela vai plantar aquela maldade e depois ela vai colher aquela maldade que ela plantou. E o diabo vai se afastar e querer entrar no outro para praticar outra maldade, e assim vai, porque ele não tem amor a ninguém. Jesus disse isso. A missão dele é matar, roubar e destruir. Ele não tem amor àquelas pessoas que fazem pacto com ele, né? Ele não tem amor por elas. Pelo contrário, ele está enganando elas para levar a alma delas para a eternidade sem Deus. Enquanto o Espírito Santo de Deus, ele está querendo, né? Como disse no capítulo 3 de João e o versículo 3, né? Apocalipse, o livro de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo, ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrires a porta, entrarei na tua casa e cearei contigo. Que porta é essa? A porta do seu coração, da sua mente, da sua alma. O Espírito Santo, ele está batendo todo dia no seu coração, na sua mente, querendo te convencer a abandonar a maldade, e o Espírito Santo fazer morada na sua vida para te abençoar. Mas você é quem tem rejeitado as coisas de Deus. E por você rejeitar a Deus, meu irmão, você está dando brecha para o diabo entrar e destruir a sua vida e a sua família. Mas em nome de Jesus, se você crê, nós vamos orar agora com muita fé em Deus e pedir ao Senhor a sua libertação, pedir ao Senhor que venha te libertar da maldade que o diabo tem implantado na sua mente e no seu coração. Que o Senhor Jesus venha iluminar a sua mente, o seu coração, o Espírito Santo de Deus, nesta madrugada, quebrando essa maldição sobre a sua vida, sobre a sua família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, Pai, eu peço ao Senhor permissão
para entrar no santuário dos santos, através do sacrifício vivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, através do sangue carmesim, do sangue que nos purifica de todo pecado, de toda maldade, meu Deus. Meu Pai, nos perdoa pelos nossos muitos pecados, pelas nossas muitas falhas diante dos olhos santos do Senhor. Pai, nos lava no sangue do Cordeiro Imaculado, no sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz em propiciação dos nossos pecados e das nossas falhas, Senhor. Toca, Pai, nesta madrugada agora na vida deste irmão, desta irmã. Toca, meu Deus, na vida deste amigo, deste parente. Toca na vida da minha mãe, da minha irmã Solange, dos meus irmãos, do meu filho, da sua família. Na vida da minha esposa, dos seus familiares, Espírito Santo. Visita eles agora onde eles estiverem, Espírito Santo. Espírito Santo, abre o entendimento deles para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Espírito Santo, visita eles agora, meu Pai, libertando dos vícios do álcool, das drogas, meu Deus, da prostituição. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer eles. Espírito Santo, salve, liberte. Espírito Santo, cure, restaure, liberte da depressão, aquele que está sofrendo, meu Deus, com a depressão, com a insônia. Meu Deus, não consegue dormir à noite, vê vultos. Meu Deus, sente presença, arrepios, sente presença maligna perseguindo eles, pensamento de morte, meu Pai. Desejo de suicídio, desejo de tirar a própria vida, desejo de matar. Senhor, Espírito Santo, liberta ele deste mal. Essa pessoa que vai dormir, meu Deus, pensando na maldade, praticar o mal. Senhor, acorda pensando já em praticar o mal, meu Deus, em se drogar. Esse espírito maligno que não deixa ele em paz, ela em paz, Senhor. Leva eles, meu Deus, ao crime, às drogas, ao tráfico, meu Deus, às facções. Oramos por essas pessoas, Pai, e pedimos que o Espírito do Senhor os liberte, que o Espírito do Senhor os salve, Senhor. Meu Deus, liberta, meu Pai, este amigo, este irmão, este parente, dessa pessoa que se encontra, meu Deus, no fundo do poço, meu Deus, que se encontra, meu Pai, lá no mundo das drogas, Pai, no mundo do crime, meu Deus, e só o Senhor pode salvá-lo, libertá-lo daquele diabo que está lá, meu Deus, direcionando a mente, o coração, colocando maldades, colocando pensamentos maus, meu Deus, o desejo do suicídio, da morte. Senhor, seja agora, meu Deus, o Senhor, o nosso libertador. Seja agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o libertador dessa vida, dessa família, desta casa, o transformador daquela vida, daquele jovem, Pai, que se encontra nas facções, que se encontra no crime, Senhor, aqueles líderes de facções, ó Deus. Pai, só o Senhor pode os libertar daquele principado, daquela potestade que está lá no comando, meu Deus, na mente e no coração dele, Senhor, guiando ele à destruição, mas também preparando, meu Deus, a cova para ele. Tenha misericórdia dele ou dela, Pai. Senhor, visita nesta madrugada, quebrando essa força do mal, como disse o teu servo, meu Pai, quando contendia com o diabo a respeito do, meu Deus, do corpo de Moisés. No livro de Judas está escrito, meu Pai, esta mensagem, Senhor, e o anjo do Senhor não usou palavras de maldição, mas o anjo do Senhor disse: o Senhor te repreenda. Então nesta madrugada, meu Deus, eu uso esta palavra e determino que o Senhor o repreenda em nome de Jesus, da nossa vida, dos nossos caminhos, da nossa família, meu Deus, da vida dos amigos, dos familiares. O Senhor o repreenda em nome de Jesus. A depressão, a doença, o desejo da morte, do suicídio, os vícios, o Senhor o repreenda em nome do Pai. A miséria,
o agiotismo, o Senhor o repreenda em nome de Jesus. O Senhor repreenda todo mal e que o Espírito Santo do Senhor nesta madrugada te visite, te dando paz, saúde, salvação, libertação, prosperidade, vida e vida com abundância, como o Senhor Jesus falou. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó poderoso Deus de Israel. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a bênção do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que essa semana, esse final de semana, seja de bênção na sua vida, na sua família, proteção, livramento, saúde, paz, prosperidade. Que Deus, os anjos do Senhor, estejam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma noite em paz, um sono reparador, uma madrugada de sono tranquilo, em nome de Jesus, abençoado. Você, nosso amigo aqui no Facebook, que quer se inscrever lá no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai lá se inscrever no canal, você não vai pagar nada por isso, né? Vai estar recebendo as orações, a leitura da palavra de Deus, a consagração e o jejum em prol da sua vida e da sua família, para que o Senhor venha te abençoar mais e mais. Amém? Deus te abençoe, te guarde. Toque lá no gostei, lá no YouTube, clica lá, faça seu comentário, bota o nome dos seus familiares, que se Deus assim permitir, a partir de meia-noite estaremos entrando aqui ao vivo e orando, pedindo a Deus pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada.